Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom. Olha, pro de máscara aqui, ó, só para animar um pouquinho aí vocês. Então vou tirar a minha máscara. Sou eu! Tudo bem? Então tá bom. Gente, estamos aqui no meio da semana, no meio do mês de julho, né? Hoje, terça-feira, novamente a aulinha da professora Camila. Espero que vocês estejam aí gostando das nossas aulas. Lembra que eu falei com vocês na semana passada, na sexta-feira, que nós terminamos a apostila, né? Pois bem, a Pro terminou a apostila, preencheu a apostila junto com vocês, fizemos tudo juntinho, mas nós não terminamos o assunto. Eu preparei aula para essa semana muito leve, muito tranquilo, como esse céu aqui atrás, olha só, que lindo, né? Em homenagem ao nosso assunto, tá bom? Então, essa semana serão aulinhas, veja bem, essa semana eu darei aulas para vocês como se eu estivesse no colégio mesmo, tá? Eu sempre faço isso. Que não tem o conteúdo todinho na apostila. Professora, mas como que eu vou responder aquelas duas questõezinhas que eu tenho que responder todos os dias da sua matéria? Não se preocupe, eu não gosto de complicar a vida de ninguém, tá bom? Então você vai ver aqui que eu vou dar uma super mega dica para você, tá bom? Faz o seguinte, como não tem apostila, aliás, como nós não usaremos ainda essa apostila, né? Não usaremos, entre aspas, não usaremos mais essa apostila. Por que eu digo entre aspas? Porque o assunto ainda é o assunto da apostila, tá? Da última página lá. Pode pegar sua apostila, arruma um lugarzinho lá de ciências, uma folha vazia lá. Se você quiser anotar alguma coisa, pode, mas não há necessidade. Eu não vou complicar a sua vida, tá? Mas pega a apostila para você acompanhar, é o assunto do aquecimento global. Essa semana eu vou dar dicas preciosas para você sobre esse assunto, que está em alta agora, tá bom? Combinado? Eu vou pegar aqui, ó, a apostila que eu preparei para você nessa semana. Você terá essa aulinha aí, ó, guardadinha aí com você. Você pode assistir a qualquer momento. E aí você me pergunta assim, ó, professora, esse assunto vai cair na próxima prova, se nós tivermos outra prova? O que não tem na apostila, eu não vou pedir. Eu sempre faço a gente sempre faz uma revisãozinha, tá? Então não se preocupe, daqui para frente, ó, nós teremos aulas de conhecimentos gerais de ciências, sempre relacionando o assunto ao que está na apostila, tá? Então, olha lá, ó, a gente ainda continua. Se você quiser acompanhar lá, ó, a partir daqui, ó, eu vou colocar aí, ó, página 52, porque é o assunto, né, da nossa apostila, efeito estufa, aquecimento global. Essa semana, hoje é a aula parte um, amanhã parte 2, depois de amanhã parte 3 e na sexta-feira parte 4. A partir dessa semana, esses conteúdos, eles não estão escritos na apostila. Então, você tem eles somente aqui. Mas o assunto é o da nossa apostila. Eu não estou fugindo, tá bom? Para você não ficar perdido aí. Ah, eu quero anotar. Pode anotar. Eu dou um tempinho, não tem problema. Precisa anotar, professora? Não precisa. O que tem na apostila sobre esse assunto é o suficiente, mas eu quero te dar mais informações legais, tá bom? Vamos lá então. Professora Camila, Ciências, sétimo ano. Então, olha lá, efeito estufa e eu vou puxar um pouquinho para o aquecimento global. Olha lá, chapa quente.
Hoje é dia 7/7, terça-feira. A chapa está quentíssima. Olha que legal esse slide que eu preparei aqui, ó. Relatório Comissão da ONU. Mostra que o planeta está esquentando e que a ação humana é determinante para isso. Olha, a gente está vendo tudo isso aí nesses noticiários e a semana do dia 24 do 6, 24, 25, 26, as televisões, os jornais voltaram a falar sobre desmatamento, é, sobre aquecimento global, né? Porque a gente está falando de pandemia e está esquecendo dos outros problemas mundiais que continuam, né? Então vamos falar nesse assunto aqui, ó. Então a chapa tá quente ainda. Lembra que a gente pode reverter isso, né? Olha lá. O que é uma estufa? Você lembra? Eu acho que sim. Olha lá. Essa é uma imagem típica aí de uma estufa, de uma hortinha, de um agricultor que planta várias mudinhas para serem vendidas, para quem gosta de fazer jardins, né? Para quem gosta dessa área de jardinagem. Então, estufa é exatamente isso aí. Pode ser de vidro, pode ser de telinhas, né? Aquelas telinhas pretas, verdes, mas a ideia é a mesma. Lá dentro, ó, é uma estufa onde o calor consegue entrar, mas o excesso não consegue sair. Então, o ar fica aquecido, tá bom? E é o que acontece com o nosso planeta. A gente fala efeito estufa porque essa parede de vidro aqui, ó, aqui na natureza, aqui fora, são as nuvens de poeira, de poluição, de gases poluentes que formam como se fosse essa parede de vidro e que não deixa o excesso de calor ir lá para o espaço, tá bom? E aí a gente tem vários efeitos estufas no planeta. Lembrou? Lembrou, né? Essa figura é diferente da nossa apostila, porque eu queria realmente. E qual a importância dessa estufa aqui, então, no ambiente? O pessoal, os agricultores plantam espécies vegetais que na época do inverno elas não dariam flores, não dariam frutos, não dariam sementes, e por conta do frio. Então eles montam essas estufas para que eles consigam produzir essas mudinhas, essas espécies que não conseguem crescer muito no inverno, produzir muito no inverno, para conseguir vender o ano inteiro, né? Tudo bem? Vendê-las o ano inteiro. Olha lá, estufa, capacidade que alguns gases da atmosfera têm de reter o calor do Sol, aumentando assim a temperatura do planeta. Ô, gente, olha só, o Sol entra, mas essa camada de gás poluente não deixa o excesso sair. E daí vira uma estufa aqui perto de nós, ó. E tanto na região dos polos, quanto dos mares, dos continentes, tudo essa atmosfera ela fica superaquecida. E esse efeito estufa é provocado por quem? Por nós. O ideal é o seguinte, que se não tivesse essa poluição, e só com as nuvens naturais, ó, essas nuvens aqui, ó, naturais, elas seguram aquele pouquinho calor, né? E aí mantém a temperatura ideal do planeta para nossa sobrevivência. Senão, meu amigo, não teria vida na Terra. O planeta seria super gelado. Aguarda aí que eu vou te explicar isso melhor. Combinado? Então, o efeito estufa é o vilão da história? Depende. Lembra que a gente já falou isso várias vezes, que vai depender? Olha aí para a tela da Pro, ó. Vamos lá ver, ó. Imagine um
planeta com temperaturas muito baixas. Por exemplo, Marte. Olha lá, ó. A temperatura de Marte, ela tem 20 graus Celsius no dia e menos 150 graus Celsius durante a noite na região do Equador, ó, na região do Equador, que é o meio, na linha do Equador, o meio do planeta, o Equador marciano. Meu amigo, negativo, abaixo de zero. Isso significa que o planeta não consegue reter aquele calorzinho para manter a vida. Então, são terras congelantes à noite. Olha que diferença, noite e dia. Dá para ter vida nesse planeta? Né? Muitos cientistas aí, biólogos, astrônomos, tentam entender, né, como é Marte, né? E como seria, se tem vida, se tem água, se tem gelo, poderia ter vida. Então, eles buscam respostas para todas essas perguntas. Ainda não conseguiram achar nada lá. Vamos aguardar, né? Primeiro precisamos resolver os nossos problemas aqui na Terra, para depois pensar em explorar outros planetas. Combinado? Olha lá. E agora, ó, se o efeito estufa não existisse, olha que interessante, a temperatura média da Terra seria de menos 40 graus Celsius e nossos oceanos congelariam e não distribuiriam o calor, o vapor de água, aquele calor quentinho da região do Equador para os polos. Aí não teria vida marinha nem nos polos, nem urso e nem pinguim, tá bom? Por causa da baixíssima temperatura, tá? Então, nós precisamos desse efeito estufa natural. Gostou? Tadinho do nosso planeta. Olha lá, continuando a nossa aulinha aqui. Então, o efeito estufa é bom? O natural, sim, aquele que o planeta consegue reter o calorzinho ideal para a sobrevivência do planeta. Mas nossas atitudes, nossas indústrias, nossa poluição prejudica. Vamos lá. Imagine um planeta que tem muito efeito estufa. Vamos ver os dois lados. Que planeta será que tem uma temperatura altíssima? Você é capaz de adivinhar qual planeta do nosso sistema solar é assim? Vênus. Olha lá, ó. A temperatura média dele durante o dia e durante a noite é de 480 graus Celsius. Acima de zero, positivo. Meu Deus! É um fervor, é um calor eterno ali, né? Então também não teria muitas condições de ter vida, não tem condições de ter vida. Então o excesso de calor também faz mal. Ainda bem que aqui estamos num planeta com o calor do sol ideal para a nossa sobrevivência, ok? Não só nossa de animais, de vegetais, de bactérias, de fungos, de protozoários, algas. Ah lá, se tivéssemos um efeito estufa igual ao de Vênus, nossos oceanos ferveriam devido ao calor excessivo. A água evaporaria e a vida também deixaria de existir. Olha o planeta derretendo lá como se fosse um sorvetão num dia quente. Tudo bem? Viu que nem nem muito frio e nem muito calor é bom. Então vamos lá. Assim como um medicamento só funciona quando usado na dose certa, o efeito estufa só traz benefícios ao planeta Terra quando a quantidade certa de calor do Sol fica aprisionado na atmosfera.
Isso permite a existência de água líquida que mantém a vida em nosso planeta. Seria esse calorzinho natural que a gente tem aqui. Tá? Então, essas são as condições ideais para o nosso planeta Terra. E quem segura esse calorzinho aqui? É o vapor de água, são as nuvens que se formam naturalmente com a evaporação dos oceanos e dos rios, tá? Elas não são poluentes, elas mantêm o efeito estufa natural, tá bom? Muito bem, será que você conseguiu entender tudo isso? Então, eu tirei um trechinho da nossa apostila, tá marcado a página ali. Vai nessa página aí, por favor, ó. Leia o trecho retirado da apostila objetiva. Vai lá, eu dou um tempinho para você buscar na sua apostila lá. Eu dou um tempinho aí para você. Gente, a Pro é cheia de problemas técnicos aqui. Desculpa de novo. Muito bem, achou? Então vamos ler juntos isso daí? Esses problemas técnicos acontecem nas melhores famílias, né? Então vamos lá. Alguns gases transformam as camadas mais baixas da nossa atmosfera em uma estufa gigante, que é o caso do vapor de água, a estufa natural. O mais importante desses gases que criam o efeito estufa é o vapor de água, que evapora dos mares, dos rios, do solo. Durante o dia, os raios do sol atravessam as nuvens e aquecem o solo do nosso planeta. E o chão, por sua vez, aquece o ar da atmosfera. Por isso, o ar perto do solo é mais quente que o ar em grandes altitudes. Durante a noite, as nuvens funcionam como uma colcha que impede o ar quente de subir e se dispersar. Portanto, nós temos uma estufa natural. Então vamos lá, ó. Em outras palavras, podemos dizer que alguns gases transformam as camadas mais baixas da nossa atmosfera em uma estufa artificial. Foi isso que o texto disse? É em relação ao texto, tá? Não, tá falando da estufa natural, né? Ah lá, B. Capacidade de alguns gases da atmosfera, como o vapor de água, tem de reter o calor do Sol, aumentando a temperatura do planeta de forma natural. Eu acho que essa é a melhor resposta. C. Essa estufa do planeta Terra não altera a permanência de espécies de seres vivos. Nada a ver essa daí, né? D. O aquecimento global não é uma consequência dos vários efeitos estufa do planeta. Também nada disso. E. O efeito estufa é somente um fenômeno artificial do planeta? Não, nós acabamos de ver nesse trechinho da nossa apostila aí. O efeito estufa, ele é natural, porém ele é agravado pela ação humana, tá? Então eu tenho certeza que você encontrou a resposta correta. Letra alternativa B de bola. Olha que interessante. É justamente ele quer que a gente interprete, em outras palavras, o que nós tiramos do texto da nossa apostila. Gostou? Deixa eu dar uma dica para você, ó. Lembra bem dessa questão. Eu acho que ela vai ser importante para você. Próxima, vamos ver o que a gente tem lá. Questãozinha 2.
Podemos dizer que o efeito estufa é um vilão do nosso planeta? Depende. Vamos ver qual alternativa responderia melhor essa questão? Olha lá. Letra A. Se o efeito estufa não existisse, a temperatura média da Terra seria de menos 40 e nossos oceanos congelariam. Olha, eu esqueci de colocar o M aqui, ó. Congelariam o M. E não distribuiriam o calor do Equador para os polos e a vida deixaria de existir. Olha que a gente viu isso há pouco, hein? Letra B. Se o efeito estufa não existisse, a temperatura média da Terra seria de mais 50 graus. Aí já bagunçou toda a teoria, nada a ver. Então já posso descartar a letra B de cara. Letra C. Se o efeito estufa não existisse, a temperatura média da Terra seria de mais 100 graus. Eu expliquei para vocês que não é assim. Se não tivesse o efeito estufa, seria muito gelado no planeta Terra, né? Então a gente já descarta aí também. Letra D. Se o efeito estufa não existisse, a temperatura média da Terra seria normal e a vida deixaria de existir? Também bagunçou toda a teoria. Nada a ver. Letra E. Se o efeito estufa não existisse, a temperatura média da Terra seria muito alta e a vida deixaria de existir? Também não. Não tem nada a ver. Então, a resposta correta é aquela que a gente viu nos slides anteriores aí, ó. Se não tivéssemos o efeito estufa natural, a temperatura média da Terra seria de menos 40, seria muito frio. E não teríamos esse calorzinho para manter o funcionamento das nossas células. Tudo bem? Ok. Então ficou a resposta? Ah, gostaram? Vou dar uma dica aqui, ó. Segredo nosso. Não conta para ninguém. Eu e você, ó. Tá? Muito bem, essas duas questõezinhas, elas vão te ajudar a responder aquelas duas questõezinhas do dia de hoje, referente à aula de hoje. Tudo bem? E eu vou repetir aqui, ó. Vou para o próximo slide. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, ó. Isso. Deixa eu dar uma dica para você agora, ó. Acrescentando o que eu falei no início, essa semana nós começaremos aulas de conhecimentos extras, mas sempre puxando o assunto que tem aí na sua apostila. Portanto, não jogue fora a sua apostila, continue com ela, porque eu vou sempre buscar ali alguma página da apostila para você consultar. Não precisa copiar tudo isso que eu dei para você hoje, essa semana ou daqui para frente. Não precisa se desesperar para anotar nada, e também não precisa ficar preocupado se esse assunto daqui para frente vai cair na próxima prova. Se tiver uma próxima prova, o assunto será pedido o que foi dado na apostila, combinado igualzinho na última prova. Tudo bem? E aí, eu gostaria muito de saber se você foi bem na minha provinha. Eu acho que foi. Tenho certeza que você conseguiu acertar as questões. Um abraço e até amanhã. Tchau!